Olá, eu sou Ana Lívia e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha disciplina, que é Educação de Jovens e Adultos. E eu vou falar um pouquinho da legislação, que é as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos. Então ele veio trazer nas diretrizes um referencial para a prática pedagógica. As diretrizes são para todos que fazem parte do EJA. Os eixos articuladores desse currículo tá na cultura, no trabalho e no tempo, tá? É importante desenvolver os processos de formação humana articulados a contextos socio-históricos que reverta essa exclusão e garanta o acesso permanente e o sucesso como direito fundamental. Então, no contexto, esses jovens, esses adultos que estão vindo, eles foram excluídos do ensino, estão retornando hoje. É um direito deles adquirido com políticas, né, que vieram trazer nas diretrizes um direito consolidado, né? Antes era somente para alfabetizar, para trazer mais votantes, né? Que antes não poderia votar quem era analfabeto. Então o EJA, antes o ensino para jovens e adultos era voltado somente para que se tivesse mais votantes. E agora não, ele veio como uma consolidação do direito, uma conquista, né? Então, depois de uma educação muito seletiva, discriminatória, né, e excludente, então hoje a gente supera a visão preconceituosa de analfabetismo, né? Que o analfabeto é iletrado, ele é inculto, né? Nós estamos incluindo a cultura, o conhecimento que é adquirido para poder ter essa diversidade cultural e regional. Então é valorizada as especificidades de tempo e espaço, o tratamento presencial de conteúdos, distinguir as faixas etárias, né, jovens, adultos, idosos, e incluir projetos próprios e específicos, né? Então a função social do EJA é superar a educação como demanda de trabalho. Ele não é só visando o mercado de trabalho mais. Ele visa muito mais do que o mercado de trabalho. Ele tem um compromisso com a formação humana, o acesso da cultura em geral. Então, o professor tem esse dever de aprimorar a criticidade do indivíduo, né? O adulto que vier, ele vai ter uma educação mais crítica, vai saber, né, ser uma consciência crítica, adotar atitudes éticas e comprometimento político e uma autonomia intelectual. A EJA deve ter uma estrutura flexível e ser capaz de contemplar inovações que tenham conteúdos significativos. Então aquele conteúdo ele deve fazer sentido no contexto dos jovens e adultos. E essa modalidade de ensino pode permitir a construção e a apropriação de conhecimentos para o mundo de trabalho. Só que ele vai formar o cidadão consciente, crítico. Ele vai alcançar mais do que somente para o mercado de trabalho. Não é uma formação profissional. O EJA ele tem a responsabilidade de atingir uma consciência crítica, uma consciência autônoma, uma autonomia do aprendizado. Então, os eixos articuladores do currículo na EJA é baseado em cultura, trabalho e tempo. Então, pensar as práticas de significação que devem gerar na escola é estar atento à dinâmica das relações sociais para democratizar o saber. Então aqui tá bem fixo mesmo que é necessário que a ação pedagógica ela esteja voltada para o entendimento do educando.
ele tem que estar no meio, ele tem que estar consciente daquilo que ele está aprendendo, né? Ele não deve excluir, ele traz toda uma carga de conhecimento, de cultura, e isso deve ser aderido pelo professor. A cultura é o eixo principal que vai nortear a ação pedagógica. Então, é pautados no princípio da educação, que reconhece as diferenças e valoriza as diversidades, voltado a atender às necessidades dos educandos, considerando ser o seu perfil, o seu papel na formação da cidadania e na construção da autonomia. Então, o principal, acho, objetivo é que o educando ele construa conhecimento, ele seja agente crítico, ele seja atuante e ele saiba construir conhecimento, que esse conhecimento ele não termine na EJA. Então, terminando, eu vou falar um trecho de Paulo Freire, de 1996, que está nas diretrizes curriculares do EJA. Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa. E foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo do tempo, mulheres e homens perceberam que era possível, depois, preciso trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensino. Então fica aqui essa mensagem que o ensinar inexiste sem o aprender. Então o professor ele aprende muito mais com o aluno do que o aluno. O conhecimento é um processo, né? Vice-versa. E é necessário que estejamos em meio social, em ação social, meio social para a gente aprender. Então fica aqui, boa noite.